E se eu dissesse que em 1928, uma mala abandonada em uma estação de trem mudou para sempre a forma como o mundo enxergava crimes passionais? Esta é a história de um assassinato que transcendeu fronteiras, expondo a fragilidade das aparências sociais e revelando até onde a obsessão e o desespero podem levar um ser humano. Prepare-se para mergulhar em um dos casos criminais mais perturbadores da Era de Ouro do crime britânico. Londres, 1928. A capital inglesa vivia o auge de sua transformação modernista, ainda se recuperando das feridas profundas da Primeira Guerra Mundial. As ruas fervilhavam com automóveis, os cinemas exibiam os primeiros filmes falados e a sociedade britânica tentava equilibrar a tradição vitoriana com os ventos de mudança dos anos loucos. Mas, por trás das fachadas elegantes de Bloomsbury e das vitrines reluzentes de Oxford Street, habitava uma Londres sombria, repleta de segredos sussurrados em salões de chá e crimes que desafiavam a Scotland Yard. Era neste cenário de contradições que se desenrolaria um dos assassinatos mais chocantes do século XX. Um crime tão meticulosamente planejado quanto brutalmente executado, envolvendo um respeitado representante comercial e sua amante, cuja vida seria cruelmente interrompida e cujo corpo seria descoberto da forma mais macabra possível. O protagonista desta história sinistra era Patrick Mahon, um homem de 34 anos que personificava a dualidade moral da época. Alto, de aparência distinta, com cabelos cuidadosamente penteados e bigode à moda eduardiana, Mahon apresentava-se como um cavalheiro refinado, um representante comercial bem-sucedido com pretensões de ascensão social. Casado com Jessie Mahon desde 1910, pai de uma menina, ele cultivava a imagem de esposo dedicado e profissional competente. Mas por trás desta máscara socialmente aceita, Patrick Mahon escondia uma natureza perturbadoramente dual. Era um sedutor compulsivo, mentiroso patológico e um homem capaz de uma frieza emocional que beirava a sociopatia. Sua vida era um intrincado tecido de enganos, casos extraconjugais e manipulações financeiras que, eventualmente, culminariam em tragédia. A vítima deste drama foi Emily Bilbicay, uma mulher de 38 anos que representava tudo aquilo que a sociedade eduardiana tardia valorizava em uma mulher solteira e independente. Secretária eficiente, trabalhadora incansável e economicamente autossuficiente, Emily havia construído uma vida respeitável através de seu próprio esforço. Descrita por contemporâneos como atraente, inteligente e surpreendentemente moderna em suas atitudes, ela desafiava os estereótipos vitorianos da mulher submissa. Emily era uma das novas mulheres do pós-guerra, aquelas que haviam provado sua capacidade durante o conflito e agora reclamavam seu próprio espaço na sociedade. Ironicamente, seria justamente esta independência e confiança que a levariam ao encontro fatal com Patrick Mahon. O encontro entre predador e presa aconteceu em circunstâncias aparentemente banais, como costuma ocorrer nas tragédias humanas. Em 1923, Patrick e Emily conheceram-se através de conexões profissionais em Londres. O que começou como uma relação profissional rapidamente evoluiu para um caso extraconjugal apaixonado. Mahon, mestre na arte da sedução e do engano, apresentou-se a Emily como um homem infeliz no casamento, preso por obrigações sociais e familiares, aguardando apenas o momento certo para libertar-se e construir uma nova vida. Emily, apaixonada e crédula, acreditou nas promessas sussurradas em encontros clandestinos. Durante meses, o romance floresceu nos bastidores da vida respeitável londrina. Hotéis discretos, restaurantes afastados, cartas apaixonadas trocadas através de endereços secretos. Para Emily, tratava-se de um grande amor que finalmente daria sentido à sua existência solitária. Para Mahon, era apenas mais uma conquista em sua coleção de aventuras extraconjugais. Mas em 1924, a dinâmica desta relação começou a mudar drasticamente. Emily, aos 38 anos e ciente de que suas oportunidades matrimoniais diminuíam com cada ano que passava, começou a pressionar Mahon por uma resolução definitiva. Ela queria casamento, legitimidade, a chance de construir uma família antes que fosse tarde demais. As conversas que antes eram leves e românticas tornaram-se tensas e carregadas de ultimatos. Emily ameaçou revelar o caso à esposa de Mahon. Mencionou procurar advogados,
falou em processos de alienação de afeto. E então, em abril de 1924, ela fez o anúncio que selaria seu destino. Estava grávida de 4 meses. A notícia caiu como uma bomba sobre Patrick Mahon. Sua vida cuidadosamente compartimentalizada estava prestes a desmoronar. A respeitabilidade social, o emprego, o casamento, tudo poderia ruir se o escândalo viesse à tona. E foi neste momento de pânico e desespero que a mente de Mahon começou a tramar não uma solução, mas um crime. Mas o que leva um homem aparentemente comum a cruzar a linha entre o engano e o assassinato? Esta pergunta assombraria investigadores, psicólogos e o público britânico por décadas. A resposta, como descobririam mais tarde, residia na combinação letal de narcisismo, covardia moral e completa ausência de empatia que caracterizava a personalidade de Patrick Mahon. Durante as semanas que se seguiram à revelação da gravidez de Emily, Mahon elaborou seu plano com uma meticulosidade que revelava tanto sua inteligência quanto sua monstruosidade. Em abril de 1924, ele alugou uma pequena casa de campo isolada, conhecida como The Officer's House, a casa do oficial, em Crumbles, perto de Eastbourne, na costa sul da Inglaterra. O local era perfeito para seus propósitos sinistros, isolado, cercado por praias desertas e pântanos, acessível apenas por caminhos pouco transitados. Mahon apresentou a casa a Emily como o refúgio romântico onde finalmente poderiam viver seu amor abertamente, longe dos olhares julgadores da sociedade londrina. Emily, desesperadamente querendo acreditar, aceitou a narrativa. Ela começou a fazer planos para a nova vida, conversou com amigas sobre finalmente encontrar felicidade e até começou a preparar um enxoval para o bebê que esperava. Enquanto isso, Mahon visitava lojas de ferragens em diferentes bairros de Londres, comprando itens que levariam qualquer pessoa sensata a questionar suas intenções: uma serra de açougueiro, facas afiadas, grandes recipientes de metal. A data marcada para o destino foi 12 de abril de 1924. Naquele sábado ensolarado de primavera, Emily Kay deixou seu apartamento em Londres carregando uma pequena mala com roupas e objetos pessoais, radiante com a perspectiva de começar sua nova vida. Ela disse às amigas que finalmente Patrick havia se decidido, que iriam viver juntos, que seria feliz, nunca mais seria vista viva. Patrick Mahon encontrou-a na estação Victoria e juntos pegaram o trem para Eastbourne. Testemunhas posteriores lembrariam de tê-los visto conversando animadamente durante a viagem, Emily visivelmente feliz, Mahon atencioso e educado. Ao chegarem à casa isolada em Crumbles, Emily finalmente teria percebido que algo estava terrivelmente errado. Não havia sinais de preparação para uma vida conjunta. A casa estava fria, mal mobiliada, com um ar de abandono que contrastava violentamente com as promessas românticas de Mahon. O que aconteceu nas horas seguintes foi reconstituído posteriormente através de evidências forenses, confissões parciais de Mahon e investigação policial meticulosa. Segundo a versão que Mahon eventualmente apresentaria, ele e Emily discutiram violentamente sobre o futuro. Emily teria se tornado histérica ao perceber que Mahon nunca teve a intenção de deixar sua esposa. Ela o teria atacado. E na luta que se seguiu, Mahon afirmou tê-la empurrado, causando-lhe uma queda fatal que resultou em seu óbito. Esta narrativa, conveniente para Mahon, seria posteriormente desconstruída pela perícia médica e pela descoberta de evidências que sugeriam algo muito mais sinistro: premeditação, execução a sangue frio e uma tentativa calculada de eliminação completa do corpo da vítima. O que Mahon fez após a morte de Emily Kay revelaria a profundidade de sua depravação. Durante os dias seguintes, ele permaneceu na casa isolada, não para lamentar ou buscar ajuda, mas para executar uma das mais macabras tentativas de destruição de evidências já documentadas na história criminal britânica. Utilizando as ferramentas que havia previamente adquirido, Mahon sistematicamente desmembrou o corpo de Emily. As descrições forenses posteriores são perturbadoras demais para detalhar completamente, mas registros judiciais indicam que ele esquartejou o corpo em múltiplas partes,
tentou queimar algumas porções na lareira da casa e armazenou outras em recipientes diversos espalhados pela propriedade. O cheiro da carne queimando era tão intenso que chegou a preocupar moradores distantes da área. Durante este período horrível, Mahon ainda encontrava tempo para retornar a Londres, manter suas aparências de normalidade e até convidar outra amante para passar um final de semana romântico na mesma casa onde o corpo desmembrado de Emily Kay permanecia escondido. Mas como tantos criminosos antes dele, Mahon cometeu erros cruciais que levariam à sua captura. O primeiro foi de natureza prática. Ele não conseguiu destruir completamente o corpo de Emily. Partes permaneceram escondidas em um baú trancado na casa. O segundo erro foi psicológico. Ele subestimou a inteligência de sua própria esposa. Jessie Mahon. Jessie, que havia tolerado anos de infidelidades e mentiras, finalmente começou a desconfiar quando encontrou um ticket de guarda-volumes da estação de trem de Waterloo entre os pertences do marido. O ticket, aparentemente insignificante, despertou sua curiosidade. Por que seu marido teria deixado algo guardado em um depósito de estação de trem? Atormentada por suspeitas e impulsionada por um pressentimento que não conseguia ignorar, Jessie tomou uma decisão corajosa. Ela procurou ajuda. Levou o ticket a um amigo da família que tinha conexões com a polícia. Juntos, decidiram recuperar o item guardado para verificar se havia qualquer motivo legítimo de preocupação. O que encontraram quando abriram o compartimento de bagagem na estação de Waterloo em abril de 1924 foi algo que nenhum deles poderia ter antecipado em seus piores pesadelos: uma mala de couro marrom contendo roupas femininas manchadas de sangue, incluindo peças íntimas e um casaco que claramente pertencera a uma mulher. As manchas escuras que cobriam o tecido eram inconfundíveis. Este não era o resultado de um acidente menor. Era evidência de violência grave, possivelmente assassinato. Jessie Mahon, confrontada com esta descoberta horrível, precisou tomar a decisão mais difícil de sua vida: proteger seu marido ou buscar justiça. Ela escolheu a segunda opção e imediatamente contatou a Scotland Yard. A investigação que se seguiu demonstraria a competência crescente da polícia britânica no manejo de crimes complexos. O inspetor-chefe Percy Savage foi designado para o caso, um veterano experiente conhecido por sua persistência metódica e intuição aguçada. Savage rapidamente conectou as roupas encontradas na mala com a denúncia de desaparecimento de Emily Kay, registrada dias antes por amigas preocupadas. O rastro de evidências levou os investigadores à casa alugada em Crumbles. O que descobriram lá chocaria até os detetives mais experientes da Scotland Yard. A casa em Crumbles havia se tornado um cenário de horror digno das narrativas góticas vitorianas. Evidências de desmembramento estavam por toda parte, manchas de sangue nas paredes e pisos, apesar das tentativas de limpeza, restos humanos queimados na lareira, fragmentos de ossos entre as cinzas e, mais perturbadoramente, partes do corpo de Emily Kay escondidas em um baú trancado. A perícia forense, ainda em seus estágios iniciais como ciência, conseguiu identificar os restos como pertencentes a uma mulher grávida de aproximadamente 38 anos. Detalhes médicos e dentários confirmaram: tratava-se de Emily Bailey Kay. Patrick Mahon foi preso em 2 de maio de 1924 na estação de Waterloo, quando retornava de mais uma de suas viagens a Eastbourne. Confrontado com as evidências esmagadoras, ele inicialmente negou tudo, depois admitiu o caso com Emily. Mas insistiu que sua morte havia sido acidental. Durante os interrogatórios que se seguiram, Mahon demonstrou uma ausência de remorso que chocou até investigadores veteranos. Ele falava sobre Emily como se discutisse um problema de negócios mal resolvido. Mostrava preocupação apenas com seu próprio destino, nunca com a vida que havia tirado, ou com a criança que nunca nasceria. O julgamento de Patrick Mahon começou em julho de 1924 no Old Bailey, o famoso Tribunal Criminal de Londres, perante o juiz Sir Henry Hawkins. O caso atraiu atenção massiva da mídia britânica e internacional. Jornais dedicavam páginas inteiras aos detalhes macabros do crime. Multidões se aglomeravam diariamente do lado de fora do tribunal, esperando por vagas nas galerias públicas. A cobertura jornalística foi sensacionalista ao extremo, com manchetes que competiam em melodrama. O monstro de Crumbles, o demônio da mala, horror na costa.
A sociedade britânica, ainda profundamente vitoriana em seus valores apesar das mudanças sociais do pós-guerra, estava simultaneamente horrorizada e fascinada. O caso tocava em múltiplos nervos sociais sensíveis: infidelidade, quebra de confiança conjugal, o perigo representado por homens de aparência respeitável e o destino de mulheres que ousavam envolver-se em relações extraconjugais. A defesa de Mahon foi conduzida por Sir Henry Curtis Bennet, um dos advogados criminais mais proeminentes da época. Bennet tentou construir um caso baseado em morte acidental seguida de pânico e ações irracionais. Testemunhas foram chamadas para atestar o bom caráter de Mahon, sua reputação profissional, sua devoção à família. Mas a promotoria, liderada por Sir Travers Humphreys, destruiu sistematicamente esta narrativa. Humphreys apresentou evidências das compras premeditadas de ferramentas, do aluguel calculado da casa isolada e, crucialmente, do fato de que Mahon havia levado outra mulher à casa mesmo enquanto o corpo de Emily permanecia escondido ali. Este último detalhe foi devastador para a defesa. Que homem em genuíno estado de pânico e arrependimento traria outra amante para o local de um suposto acidente fatal? O testemunho mais dramático veio da própria Jessie Mahon, que corajosamente subiu ao banco das testemunhas para descrever sua descoberta da mala e suas crescentes suspeitas sobre o comportamento de seu marido. Sua dignidade e dor comoveram a sala do tribunal. Ali estava uma mulher que havia suportado anos de humilhação, que finalmente encontrara coragem para buscar a verdade e cuja decisão de falar resultaria na condenação de seu próprio marido. O contraste entre a compostura emocionada de Jessie e a frieza quase sociopática de Patrick não passou despercebido pelo júri. A perícia forense foi particularmente crucial. Dr. Bernard Spilsbury, o patologista forense mais célebre da Grã-Bretanha, que já havia testemunhado em casos famosos como o do Dr. Crippen, examinou os restos de Emily Kay. Seu testemunho foi técnico, preciso e devastador para a defesa. Spilsbury demonstrou que os ferimentos de Emily eram inconsistentes com uma queda acidental. Havia evidências de traumatismo intencional. Mais importante, a análise dos restos queimados e desmembrados revelou um padrão de ação deliberada e calculada, não as ações caóticas de um homem em pânico. Spilsbury concluiu com uma afirmação que ecoaria pela sala do tribunal. Os atos de desmembramento e tentativa de destruição do corpo demonstravam consciência de culpa e tentativa premeditada de ocultar um crime. Durante seu próprio testemunho, Patrick Mahon tentou manter a compostura do cavalheiro inglês, mas repetidamente revelou a frieza subjacente de seu caráter. Quando questionado sobre como conseguira continuar suas rotinas normais após a morte de Emily, ele respondeu com uma franqueza chocante que parecia não compreender o horror de suas próprias ações. Quando perguntado sobre ter levado outra mulher à casa onde o corpo de Emily permanecia escondido, ele simplesmente encolheu os ombros e disse que precisava manter as aparências. Esta falta de empatia básica, esta incapacidade de compreender a magnitude moral de suas ações, selou seu destino aos olhos do júri. O julgamento durou 6 dias intensos. As deliberações do júri levaram apenas cerca de 1 hora. O veredito, culpado de homicídio doloso. Não houve recomendação de clemência. Quando o juiz Hawkins colocou o tradicional barrete negro sobre sua peruca para pronunciar a sentença de morte, a sala estava em silêncio absoluto. A sentença foi proferida com a solenidade formal que caracterizava a justiça britânica. Patrick Mahon seria enforcado pelo pescoço até a morte. Mahon recebeu a sentença sem emoção visível, mantendo até o fim sua máscara de controle emocional. Mas testemunhas relataram que, ao ser conduzido de volta às celas do tribunal, ele finalmente desmoronou, chorando não pela vida que havia tirado, mas pela sua própria morte iminente. Apelos foram interpostos, como era procedimento padrão em casos capitais. A defesa argumentou erro processual, problemas com a admissibilidade de certas evidências, questões técnicas sobre a instrução do júri. Todos foram negados. O ministro do Interior, responsável pela última possibilidade de comutação da sentença, revisou o caso e decidiu que não havia fundamentos para misericórdia.
A data da execução foi marcada, 9 de setembro de 1924, na prisão de Wandsworth, em Londres. Na manhã de 9 de setembro de 1924, Patrick Albert Mahon foi enforcado pelo carrasco John Ellis às 9 horas da manhã. Segundo registros oficiais, a morte foi instantânea, o procedimento executado com a eficiência fria que caracterizava as execuções britânicas da época. Mahon foi enterrado sem cerimônia no cemitério da prisão, em uma cova não marcada, como era a prática para criminosos executados. Ele tinha 35 anos. Com ele foi enterrada a vida que poderia ter tido, as escolhas diferentes que poderia ter feito e qualquer possibilidade de redenção pessoal. Mas a história não terminou com a execução de Patrick Mahon. O caso teve repercussões profundas e duradouras na sociedade britânica e no sistema de justiça criminal. Como um único crime pode mudar para sempre a forma como uma sociedade enxerga a natureza humana e a aparência da respeitabilidade? O crime da mala forçou a Grã-Bretanha a confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesma. O impacto social foi imediato e profundo. O caso expôs a hipocrisia da moralidade vitoriana tardia, demonstrando que por trás das fachadas respeitáveis da classe média britânica poderia existir violência, engano e depravação. Questionou a confiança cega nas aparências sociais. Afinal, Patrick Mahon não era um criminoso óbvio, um marginal social facilmente identificável. Era um homem de negócios aparentemente respeitável, bem vestido, educado, casado. Se alguém como ele poderia ser um assassino, quem mais poderia? Esta erosão da confiança social teve efeitos duradouros na psique cultural britânica. Para as mulheres da época, o caso serviu como um lembrete brutal dos perigos que enfrentavam em uma sociedade que oferecia proteções legais limitadas. Emily Kay era uma mulher moderna, independente, educada, mas isso não a protegeu. Sua história tornou-se um conto de advertência sobre os riscos dos relacionamentos extraconjugais em uma era que julgava severamente as mulheres por transgressões morais que eram frequentemente toleradas nos homens. Grupos feministas da época utilizaram o caso para argumentar por maior proteção legal para mulheres, leis mais rigorosas contra a violência doméstica e reconhecimento dos direitos reprodutivos femininos. Para o sistema de justiça criminal, o caso da mala representou uma validação dos métodos forenses científicos crescentemente sofisticados. O trabalho de Bernard Pillsbury e da Scotland Yard demonstrou como a ciência forense moderna poderia reconstituir crimes, identificar vítimas e estabelecer culpa mesmo em casos onde o criminoso havia tentado destruir completamente as evidências. O caso tornou-se um estudo clássico ensinado em academias policiais e escolas de medicina forense por décadas. A mídia britânica, que havia coberto o caso com fervor sensacionalista, teve que confrontar questões sobre ética jornalística e o impacto da cobertura criminal. Algumas publicações defenderam seu direito de reportar fatos de interesse público. Outras reconheceram que haviam cruzado linhas de decência, transformando tragédia humana em entretenimento mórbido. O debate sobre os limites apropriados da reportagem criminal continuaria por décadas. Jessie Mahon, a esposa que havia exposto o marido, tornou-se uma figura trágica aos olhos do público. Ela perdeu não apenas o marido, mas também sua reputação, seu status social e sua segurança financeira. A sociedade britânica da época não sabia como classificá-la. Era heroína por expor um assassino ou traidora por denunciar o próprio marido? Jessie eventualmente mudou-se, assumiu um novo nome e tentou reconstruir sua vida longe dos holofotes. Sua coragem em escolher a verdade sobre a lealdade conjugal estabeleceu um precedente importante, demonstrando que nenhuma obrigação familiar deveria proteger criminosos de enfrentar a justiça. O legado psicológico do caso influenciou o desenvolvimento da criminologia como ciência. Patrick Mahon tornou-se um estudo de caso clássico do que posteriormente seria identificado como personalidade psicopática ou sociopática. Charme superficial, ausência de remorso ou culpa genuína, manipulação emocional sistemática, capacidade de compartimentalizar comportamentos contraditórios e completa falha em desenvolver vínculos emocionais autênticos.
Psicólogos e psiquiatras estudariam o caso por décadas, tentando compreender os mecanismos mentais que permitem a certos indivíduos cometer violência extrema, sem aparente conflito interno. O crime da mala também teve impacto literário e cultural duradouro. Escritores de crime-ficção, incluindo autores do chamado Golden Age of Detective Fiction britânico como Agatha Christie e Dorothy L. Sayers, estudaram o caso e incorporaram elementos dele em suas obras. A casa isolada onde o crime ocorreu, a tentativa meticulosa mas falha de destruir evidências, a respeitabilidade enganosa do assassino, todos esses elementos tornaram-se tropos recorrentes na ficção criminal britânica. O caso provou que a realidade poderia ser mais perturbadora que a ficção. Na cultura popular, o caso da mala passou a representar um arquétipo do mal doméstico, do perigo oculto atrás de portas fechadas. Durante décadas, foi referenciado em jornais, livros, programas de rádio e, eventualmente, televisão, como exemplo paradigmático de crime passional levado ao extremo. A expressão "o crime da mala" entrou no vocabulário cultural britânico como sinônimo de horror doméstico cuidadosamente planejado. As questões legais levantadas pelo caso também tiveram impacto duradouro. O julgamento estabeleceu precedentes importantes sobre admissibilidade de evidências forenses, sobre como lidar com casos circunstanciais onde não há testemunhas diretas do crime, e sobre a diferença legal entre homicídio acidental e assassinato premeditado. A distinção crucial residia na evidência de ações pós-morte. O desmembramento e a tentativa de destruição do corpo demonstravam consciência de culpa e intenção de ocultar o crime, elementos incompatíveis com a alegação de morte acidental seguida de pânico. Para Eastbourne e a região de Crumbles, o caso deixou uma marca indelével. A pequena casa onde Emily Kay foi assassinada tornou-se foco de curiosidade mórbida. Turistas visitavam o local, buscando vislumbrar o cenário do horror. Eventualmente, a casa foi demolida, mas sua localização permaneceu conhecida localmente como o local do crime da mala por gerações. A comunidade lutou para equilibrar seu horror pelo crime, com a realidade inescapável de que tal violência havia ocorrido em seu meio. O caso também levantou questões sobre a pena de morte que ecoariam nas décadas seguintes. Apoiadores da pena capital apontavam para Mayhem como exemplo de criminoso irredimível, cuja execução era justificada. Opositores argumentavam que, mesmo em casos tão hediondos, o Estado não deveria ter o poder de tirar vidas. Quando a Grã-Bretanha eventualmente aboliu a pena de morte em 1965, o caso da mala foi frequentemente citado em ambos os lados do debate como exemplo ilustrativo de suas posições. Décadas após o crime, pesquisadores e historiadores continuaram a examinar o caso, cada geração trazendo novas perspectivas. Análises feministas dos anos 1970 e 1980 focaram em Emily Kay como vítima não apenas de Patrick Mayhem, mas de um sistema social que oferecia às mulheres proteções inadequadas e o julgava-as duramente por transgressões morais. Estudos criminológicos modernos examinam o caso através das lentes da psicologia evolutiva, neurociência e sociologia criminal, buscando compreender as raízes comportamentais da violência doméstica extrema. O desenvolvimento de novas tecnologias forenses nas décadas seguintes frequentemente referenciava o caso da mala como exemplo de como a ciência poderia resolver crimes aparentemente insolúveis. Técnicas que eram rudimentares em 1924, como análise de manchas de sangue, identificação de restos queimados e estabelecimento de identidade através de evidências médicas, foram refinadas e expandidas, mas os princípios fundamentais demonstrados no caso Mahon permaneceram válidos. O impacto psicológico do caso sobre aqueles diretamente envolvidos reverberou por toda a vida deles. Os investigadores da Scotland Yard que trabalharam no caso, particularmente o inspetor-chefe Percy Savage, carregaram as memórias do que descobriram em Crumbles até seus últimos dias. Savage posteriormente escreveu em suas memórias que o caso da mala havia sido o mais perturbador de sua carreira, não apenas pela brutalidade do crime, mas pela frieza emocional demonstrada pelo perpetrador. Os membros do júri, expostos a evidências gráficas e testemunhos perturbadores, alguns relataram pesadelos e dificuldade em processar o que haviam testemunhado. Esta compreensão crescente do impacto traumático secundário sobre aqueles envolvidos na justiça criminal
eventualmente levaria ao desenvolvimento de protocolos de apoio psicológico para jurados, testemunhas e profissionais do direito. Para os familiares de Emily Kay, a tragédia foi devastadora e duradoura. Seus pais, já idosos quando ela foi assassinada, nunca se recuperaram completamente da perda. Amigos descreveram como eles definharam, consumidos por perguntas sem respostas. Como não perceberam o perigo? Como permitiram que ela se envolvesse com Mayron? Poderia algo ter sido feito diferente? A família lutou também contra o estigma social, pois a cobertura sensacionalista do caso havia exposto publicamente o relacionamento extraconjugal de Emily, sujeitando sua memória a julgamento moral mesmo enquanto era reconhecida como vítima de um crime hediondo. A dimensão da criança não nascida adiciona uma camada particularmente trágica ao caso. Emily estava grávida de 4 meses quando foi assassinada. Esta vida potencial, destruída antes mesmo de ter chance de existir, representava não apenas a eliminação de Emily, mas também a aniquilação de um futuro e de possibilidades. Em uma época onde o aborto era ilegal e altamente estigmatizado, a gravidez de Emily tornava sua situação ainda mais vulnerável e desesperada, aumentando sua dependência emocional de Mahon e reduzindo suas opções. O caso da mala também iluminou as limitações do sistema de suporte social da época. Emily Kay, embora empregada e independente, tinha recursos limitados para lidar com uma gravidez não desejada ou para se proteger de um relacionamento abusivo. Não havia linhas diretas de ajuda, abrigos para mulheres em situação de risco, ou mesmo reconhecimento social de que mulheres educadas e de classe média poderiam ser vítimas de violência doméstica. O caso contribuiu gradualmente para mudanças nessas áreas, embora o progresso real levasse décadas. Refletindo sobre o caso quase um século depois, somos confrontados com questões perturbadoras sobre a natureza humana, a sociedade e a justiça. Patrick Mahon não era um monstro óbvio. Era humano, com família, emprego, amigos. E ainda assim foi capaz de matar a sangue frio, desmembrar um corpo e continuar sua vida como se nada houvesse acontecido. Esta banalidade do mal, esta demonstração de que horror extremo pode coexistir com normalidade superficial, continua a desafiar nossa compreensão da psicologia humana. O caso também nos força a confrontar questões sobre gênero, poder e vulnerabilidade. Emily Kay era, em muitos aspectos, uma mulher avançada para sua época, independente, trabalhadora, confiante. Mas essa confiança não a protegeu. Sua vulnerabilidade residia não em fraqueza pessoal, mas nas estruturas sociais que limitavam suas opções e no fato de ter confiado em alguém incapaz de reciprocidade emocional genuína. Sua história ressoa com incontáveis mulheres que, ao longo da história e ainda hoje, se encontram em relacionamentos com parceiros que veem pessoas não como seres humanos plenos, mas como objetos a serem manipulados e, quando conveniente, descartados. A questão da responsabilidade social também emerge. Múltiplas pessoas na órbita de Patrick Mahon perceberam sinais de alerta. Suas mentiras constantes, suas múltiplas infidelidades, seu comportamento errático. Mas a cultura de privacidade da classe média britânica, a relutância em se envolver em assuntos alheios e a tendência de minimizar sinais de perigo contribuíram para um ambiente onde Mahon operou sem controle até que fosse tarde demais. Este padrão, infelizmente, permanece relevante em casos de violência doméstica contemporâneos. O legado de Jessie Mahon merece reconhecimento especial. Em uma época onde a lealdade conjugal era considerada virtude suprema, onde esposas eram socialmente condicionadas a proteger maridos a qualquer custo, ela escolheu a verdade e a justiça. Esta decisão custou-lhe caro pessoalmente, mas salvou-a de cumplicidade involuntária e possivelmente salvou outras mulheres que poderiam ter sido futuras vítimas de Mahon. Sua coragem estabeleceu um precedente importante. Nenhum vínculo familiar deve proteger criminosos de consequências. O caso permanece também como lembrete sobre as limitações e possibilidades da justiça criminal. O sistema funcionou, evidências foram coletadas, a investigação foi competente, o julgamento foi justo segundo os padrões da época, o culpado foi punido.
E ainda assim, nada disso trouxe Emily Kay de volta. Nada apagou o sofrimento de sua família, nada desfez o trauma daqueles expostos aos detalhes horríveis do crime. A justiça, mesmo quando alcançada, é sempre imperfeitamente restaurativa. Quase um século depois, o crime da mala continua a nos fascinar e perturbar precisamente porque toca em medos primordiais. O medo de confiar na pessoa errada, o medo de que aqueles que amamos possam não ser quem parecem ser, o medo de que nossa vulnerabilidade possa ser explorada por aqueles em quem confiamos. Estes medos não são relíquias vitorianas, são preocupações humanas universais e atemporais. A história de Emily Kay e Patrick Mahon não é apenas sobre um crime de 1924, é sobre poder e vulnerabilidade, aparência e realidade, confiança e traição. É sobre como sociedades lidam com a violência que emerge de seus próprios meios, não de estranhos óbvios. É sobre as máscaras que pessoas usam e os horrores que podem esconder por trás de fachadas respeitáveis. E é um lembrete solene de que proteger os vulneráveis, questionar aparências reconfortantes e intervir quando vemos sinais de perigo não são apenas responsabilidades legais, mas imperativos morais. Emily Bale Kay merecia vida longa, felicidade, a chance de criar seu filho, a oportunidade de realizar seus sonhos. Ela merecia ser amada genuinamente, não manipulada cruelmente. Sua memória nos desafia a criar sociedades onde as mulheres têm recursos reais para proteger-se, onde sinais de abuso são levados a sério, onde personalidades predatórias são identificadas antes que causem tragédias irreversíveis. O crime da mala permanece quase um século depois como uma das narrativas criminais mais perturbadoras e instrutivas da história britânica. Não porque seja única em sua brutalidade, infelizmente não é, mas porque encapsula tantas verdades desconfortáveis sobre a natureza humana, a sociedade e a justiça. Porque nos força a olhar além das superfícies reconfortantes para as profundezas perturbadoras que podem existir em pessoas aparentemente comuns. Porque nos lembra que o mal nem sempre se anuncia obviamente, mas frequentemente se esconde atrás de sorrisos charmosos e promessas sedutoras. Se algo podemos aprender desta tragédia de 1928 é que vigilância não é paranoia, que questionar aparências não é cinismo e que proteger os vulneráveis é responsabilidade de todos nós. A história de Emily Kay nos chama a ser melhores, mais atentos, mais corajosos em defender aqueles em risco, mesmo quando é desconfortável. Seu legado não deve ser apenas como vítima de um crime horrível, mas como uma lembrança permanente de nossa responsabilidade coletiva uns pelos outros. Se esta história tocou você, se fez refletir sobre vulnerabilidade, confiança e responsabilidade social, considere se inscrever para mais narrativas reais, que iluminam tanto a escuridão quanto a luz da experiência humana. Compartilhe este caso, não por fascínio mórbido, mas como lembrança de que o conhecimento histórico pode nos tornar mais sábios, mais compassivos e mais vigilantes na proteção daqueles que precisam. E lembre-se, a melhor homenagem que podemos fazer às vítimas de tragédias passadas é garantir que suas histórias nos tornem determinados a prevenir tragédias futuras.